Olá, tudo bom? Hoje eu vou fazer uma apresentação para vocês a respeito de algumas análises de dados que eu busquei dentro do portal da transparência de Manaus. Vamos lá, como que eu iniciei esse projeto? Eu entrei diretamente no site da prefeitura, que é o portal da transparência da prefeitura, correto? Esse aqui. E aí eu procurei por uma categoria, né? E o que me chamou a atenção foi a categoria de diárias e passagens. Essa categoria aqui, ó. Bom, como vocês podem observar, tem várias categorias onde a gente pode buscar dados, né? Dados da receita, do Covid, enfim, vários dados que a gente consegue puxar e analisar e fazer uma análise mais completa, né? Detalhada. Bom, eu escolhi diárias e passagens, correto? Porque ficaria mais fácil de entender como é que funciona essa parte de analisar dados, correto? Vamos lá. A primeira coisa que eu fiz foi escolher o ano de exercício, né? Eu escolhi o ano de exercício de 2024. O mês eu coloquei todos, órgãos também todos e unidades também. Por se tratar de que o ano 2024 ainda não acabou e eu escolhi o mês de todos, ou seja, todos os meses, ele vai puxar a metade do ano de 2023 e outra metade de 2024, até eu acho que junho de 2024, para completar um ano, correto? Eu cliquei em XLS, tá? E aí em seguida ele me fez esse arquivo aqui, ó. Ele baixou esse arquivo diárias para 2024, beleza? Vou abrir aqui para vocês. Aguardo de abrir. Vamos lá. Pronto. Veja. Esses aqui são os dados, né, que a prefeitura disponibiliza dentro do portal da transparência. Ignorem essas colunas em brancos, tá? Porque são colunas criadas automaticamente por quem faz o upload dele, tá? Lá no portal da transparência. Bom, o único dado, a única informação que eu ocultei aqui foi a coluna servidor para poupar, né, nomes de pessoas, nomes de servidores que estão listadas aqui, tá? Porém, não poupei o cargo e nem a unidade aonde essas pessoas trabalham, ok? Então, até porque os dados são públicos, né? Então, mesmo que eu optasse por colocar o nome das pessoas em evidência aqui, não teria problema algum, né? Até porque os dados são públicos, foi diretamente do portal da transparência do município. O intuito desse vídeo não é político, não é algo desse gênero, entendeu? É mais para analisar dados mesmo, para ver se está correto, qual o equívoco que aconteceu, né? Aonde a gente consegue analisar os dados, como e fazer esse monitoramento. Vamos lá? Bom, vamos iniciar aqui. Pelo fato de ter várias colunas, né? A gente vai listar aqui, ó. Temos a coluna unidade, tá? Vamos quebrar por partes aqui, porque tem colunas que não vai ser útil para gente, né? A coluna unidade vai ser útil para gente saber em qual unidade tá o servidor do cargo X trabalha. Então é útil para gente. O que não for útil a gente vai descartando, correto? Essa coluna servidor não vai ser útil para gente, como eu expliquei agora há pouco, né? No meu intuito de expor os servidores, tá?
Data de pagamento também não é útil para a gente, então a gente vai tirar servidor e pagamento, tá? Mas não é aqui que a gente vai fazer isso. Eu estou, no caso, apresentando para vocês como que funciona, qual os dados que a gente vai utilizar. Cargo função vai ser útil? Vai ser útil. Origem vai ser útil? A origem da viagem não vai ser útil, porque a origem da viagem sempre vai ser Manaus. Você pode observar aqui, ó. É porque os dados é da prefeitura de Manaus, então é daqui para fora. A diária de viagem, né? Então é assim que funciona. Destino, aí sim, precisa ter essa informação. Data de saída, precisa. Data de retorno, precisa. Por quê? Através desses dados aqui, desses dois, a gente consegue traçar a quantidade de diárias que aquele servidor específico, né, aquele servidor daquele cargo X, passou fora de Manaus, tá? Então isso aqui é útil pra gente, data de saída e data de retorno. Motivo, eu acho que para uma análise de dados, o motivo pouco importa, né? A não ser que seja uma análise bem detalhada para fazer, a saber o que foi feito com essas diárias, enfim. O intuito aqui não é isso. O intuito aqui é saber quanto que gastaram, quantos dias ficaram, essas coisas, não o motivo, correto? Mas que a gente podia colocar, podíamos, mas não é o intuito nesse momento. Vamos lá. Processo. Essa coluna processo é necessária? Essa coluna processo, eu tenho a impressão que esse número são processos internos, de procura interna, como se fosse um protocolo. Tá? Quando você liga para uma operadora, então, protocolo, para quando você precisar utilizar, rastrear a ligação, você tem um protocolo de chamada. Então, eu acho que isso aqui é um protocolo de chamada deles. Tá? Então, para a gente, né, lá de fora, não vai ser útil. Então, essa coluna vai ser retirada. Agora, a coluna diária, valor diária, total diárias e valor total vai ser útil para a gente, tá? E observem uma situação: diárias, ou seja, a quantidade de diárias que aquele servidor daquele cargo X passou fora de Manaus, ou melhor, diárias que aquela pessoa ficou no destino, correto? Números diários. Esse aqui é o valor da diária, correto? 148,11 cada diária, que totaliza um total de R$ 444,33, correto? Correto. Valor total R$ 44,33. O interessante aqui, se vocês observarem, né, é que existem alguns valores aqui que não batem. A gente vai descobrir isso já já. Bom, então vamos lá. A gente vai fechar esse arquivo, tá? Vamos fechar. Aqui não vai ser mais útil para a gente também. E vamos abrir aqui o Power BI. Esse Power BI, né? Ele é um super programa da Microsoft, onde nos dá a possibilidade de analisar dados complexos, né, e de um volume muito grande. O volume que vocês viram aqui é um volume pequeno, né, um volume de 12 meses e a maioria deles não tem dados, né? Então, um volume pequeno que totaliza, eu acho que é em torno de, não sei, mais 60 ou 70 linhas de página de colunas, linhas, né? Então, não tem muito dado, mas o suficiente para a gente fazer uma análise aqui, tá? Vamos lá. Bom, como que vai ser feito essa análise? Primeiramente, a gente vai transformar aqueles dados, né? A gente vai tirar, remover, na verdade, que foi removido, as colunas que não são úteis para a gente, né? Como que é isso? As colunas que não são úteis para a gente vai remover. A gente removeu, na verdade. Observa,
que o campo unidade se manteve. Aquele campo que estava do lado da unidade a gente já removeu, que é o campo de servidor, e ficou apenas o cargo função, que é o cargo do servidor. O destino a gente manteve. A origem não, vocês lembram que a origem que é Manaus sempre, então a gente não tem por que colocar a origem, tá? O retorno a gente colocou também, tá? Cadê? E a data de saída está aqui, ó, tá? A data de saída tá aqui, então não foi removido também não. Diárias, ou seja, o número de diárias que aquela pessoa, aquele cargo, ficou fora de Manaus, ficou num destino, tá? É aqui que a gente vai começar a analisar algumas coisas, né? Como? Bom, se vocês observarem, não existem, tá? No arquivo original, vocês podem observar aqui, ó. Cadê? Você pode observar. No arquivo original, não existem algumas colunas que vocês estão vendo aqui. Não existem percentual de gasto de viagem, total de área corrigida, gastos na diária. Não existem essas três colunas, tá? Você pode observar. Cadê? Ó, não tem, certo? Ó, não tem. Tem o valor total, tem total de diárias, o valor diária e diária. Não tem essas três colunas que eu falei para vocês: percentual de gasto de viagem, em viagem, total de área corrigida, que eu vou explicar já já porque eu criei essa coluna, e gasto da diária, tá? Muita atenção, nenhum dado aqui foi colocado, né, do nada, né? Nenhuma coluna foi colocada do nada. Eu vou explicar por que eu coloquei cada coluna adicionais aqui. Esse percentual, total diária e gasto na diária. Vou explicar para vocês. Vou abrir aqui a calculadora para ficar melhor. Vamos lá. Se vocês observarem, existem algumas linhas aqui que não batem, né? Vou explicar por quê. Essa linha, essa primeira linha, vamos lá. Essa primeira linha aqui, ó, essa linha do cargo do professor nível médio barra gestora, né, que foi para Florianópolis, correto, e que passou 3 diárias lá, tá bom? Esse carinha aqui, essa função aqui, esse cara, ele passou 3 dias ou 3 diárias em Florianópolis. E cada diária custou R$ 148,11. R$ 148,11. É matemática simples, matemática básica, né? É só multiplicação, é básico, ok? Ou seja, se tem uma diária de R$ 148,11, eu vou dividir isso por 3, ou eu vou multiplicar isso por 3, que vai dar R$ 444,33. Isso bate? Bate. Vamos para o funcionário, né? Que é presidente do Conselho Municipal de Educação, que foi para Porto Alegre, que passou 4 diárias lá. 4 diárias de R$ 246,86 vezes 4 dá R$ 987,44. Bateu? Bateu. Perfeito. Tá ótimo. Bom, aqui que chega a um impasse, talvez. Porque essa coluna valor total, ela foi criada para totalizar o valor específico, né? Se o total da diária deu R$ 987, tá? O valor total deu R$ 6.056,04. Por quê? Porque houve essa diferença
6.056,04 menos R$ 87,44. Por que houve essa diferença de R$ 5.068,60? Uma diferença grande, né? Uma diferença que não era para bater, que não bate. A não ser que esse valor total esteja incluso a passagem e os gastos durante essas 4 diárias em Florianópolis, tá? O mesmo não aconteceu com esse indivíduo aqui, ó, do professor nível médio, porque ele passou 3 diárias e cada diária é R$ 148,01, totalizou tal, e o valor total foi a mesma coisa, ou seja, se levar em consideração que o segundo aqui de Porto Alegre, que foi para Porto Alegre, ele gastou R$ 5.000, né, durante 4 dias, né? O primeiro aqui que foi para Florianópolis passou 3 dias e gastou nada, ou seja, provavelmente gastou o próprio dinheiro para comer, para fazer alguma coisa. É porque a gente tem que comer, né? Pelo amor de Deus, normal. Bom, até aí tudo bem. Pode ser que esses dados aqui estão inconsistentes, isso é fato, né? Essa coluna aqui, para mim, que eu estou fazendo essa análise, não tem fundamento, não está autoexplicativo do que é. Então, quando não há um fundamento, que uma coluna não é autoexplicativo, dá janela, dá chance para ser interpretada de várias formas. Isso é um perigo, né? Bom, vamos lá. Pressupõe que isso aqui, o valor total, seja o valor da passagem e os gastos alimentares, né, durante a diária. Pode ser? Pode ser. E o valor da diária é exatamente o valor da diária do hotel que ficaram. Pode ser? Pode ser. É o que deixa mais explicativo possível. Mas observem que existem indivíduos aqui como assessora técnica da unidade da Secretaria Municipal de Educação, que foi para Brasília. Isso aqui, ó. Aqui diz que esse indivíduo passou 25 dias, né, 25 diárias em Brasília. Ele retornou dia 26/9, correto? E cada diária totaliza R$ 246,86. Vamos lá. Observem, tá? Observem isso aqui. Diária de 25. Cada diária totaliza R$ 246,86. Pegou? 246,86 vezes 25. Matemática simples. Vamos lá. Vocês notaram a diferença aí? Eu notei uma diferença enorme. Como assim enorme? O valor da diária é 246. Eu multipliquei pela a quantidade de diária que ele passou lá, que essa pessoa passou em Brasília, que era para dar R$ 6.171,50. E aqui, no total da diária, né, foi declarado que, foi postado aqui no portal da transparência, que o total deu R$ 617,15. Como isso é possível? Não é possível, certo? Não é possível. Porque
para dar 617,15 centavos, essa pessoa teria que passar 2 dias? Não. 246,86, 246,86, pô, caceta, 246,86 vezes 3. Nem isso. E teria que passar 2 dias e meio, mais ou menos, na cidade. Correto? 2 dias e meio. Mas não foi o caso. Aqui foi passado 25 dias, quase um mês, em Brasília. Correto? Agora me diz, como que um valor de R$ 246 vezes 25 dá 617? É impossível. Correto? É para dar esse valor e deu esse valor. Coincidência? Vamos ver. O valor total é de 6.570. Tá bom. 6.570, tá? 6.570. Quer dizer que durante 25 dias ele gastou apenas R$ 398,15 com gastos alimentares ou algo do tipo? É por isso que estou achando que essa coluna aqui é uma coluna que não é válido para a gente analisar, tá? Então eu criei uma outra coluna chamada total diária corrigida, porque os valores que tem aqui, não batem. Aqui, ó, não batem. Total de diária aqui não bate, porque as únicas diárias que batem são as diárias de poucos dias. As diárias que tem vários dias, tipo 25, 30 dias, tem diárias aqui de 85 dias. Destino França, 55 dias França, 35 dias Cuiabá, entendeu? 25 dias cadê? Brasília. Se eu tiver certeza do que estou falando, há um padrão aqui que essas diferenças só existem quando os dados, a diária é muita. As poucas diárias não tem essa diferença tão grande, né? E isso pode ser um problema para uma análise de dados, para a gente descobrir, porque no momento que a gente descobre que uma coluna tão importante como essa pode não ser confiável, os dados que estão aqui, a nossa análise tem uma grande possibilidade de fazer uma análise errada, com base com os dados que a gente puxou. Então é muito importante, na hora de coletar os dados, que os dados sejam coletados corretamente, tá? Então, se os dados não forem coletados corretamente, o analista de dados não tem como analisar os dados confiáveis. Então, tudo isso aqui pode ser que os dados estejam incorretos por conta de uma coluna importante que está errada, tá? Porque foi postado errado. Não estou dizendo aqui que tal pessoa gastou mais, gastou menos, ou que tem alguma falcatrua. Eu não posso afirmar isso. O que eu posso afirmar é que existe duas colunas, essa e essa, que não são confiáveis. Por quê? As diárias que têm menor valor, tá? Elas estão corretas, tá? Totaliza um valor correto. E as diárias de maiores diárias, na verdade, a coluna de maior diária, elas consomem
um valor muito acima ou muito abaixo, tá, do postado, geralmente muito abaixo. Vamos lá, eu vou botar aqui para vocês verem. Vamos calcular esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui. Esse indivíduo que foi para a França é um secretário da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Que faz sentido, né? É um secretário de Manaus, né? Que foi para a França, 15/10 de 2023, né? Que retornou, na verdade, esse período. Por algum evento, eu acho, de clima, não sei. Mas que passou 85 diárias nesse local. Foi postado que cada diária é de R$ 987. R$ 987,40 vezes 85. Veja só. Aqui foi postado que a diária desse indivíduo que foi para a França, que é um secretário de sustentabilidade, foi um total de 8.392. É estranho. Muito estranho. Total de quanto aqui, ó? 83.929. 8.392,90 centavos. Vocês conseguem perceber a semelhança desse número para esse? Eu consigo? Uma semelhança, né? 83.929, 8.392,90 centavos, tá vendo? Agora, gente, isso pode ser um equívoco, pode ser um erro de quem postou, de quem lançou no portal da transparência? Sim, pode ser. Mas será que isso não aconteceu de propósito? Será que isso aconteceu porque a pessoa realmente errou? Mas se ela realmente errou, por que ela continuou no mesmo erro aqui? Fazendo isso apenas para as diárias de maior volume. Porque aqui, ó, de Cuiabá, de 35 diárias, aconteceu a mesma coisa, pelo visto. Porque não faz sentido um valor da diária, né, vezes o número de diárias ocorridas aqui, 35, dá esse valor. Uma criança de 2 anos consegue fazer esse cálculo e chegar a uma conclusão que não bate. R$ 444,33 vezes 35 diárias é para totalizar 15.551, certo? Totalizou quanto? R$ 1.555,16. Novamente, há semelhança? Há semelhança? Há sim. 1.555, 15.051 e 55 centavos. Aí não sai. Então, se isso foi um erro muito grotesco, né, de quem lançou essa informação, né? E eu receio que esteja com esse erro em todos as planilhas que foi enviada para o portal da transparência, porque não é possível. Mas tá bom. Vamos fazer agora, vamos mostrar os gráficos, né, perante esses dados. Observem aqui, ó, antes de mostrar os gráficos, observem que foi necessário criar uma nova coluna de percentual de gastos, né, de viagens, correto? A gente saber a porcentagem de quanto que foi gasto, né? Essa coluna aqui, ela foi calculada em cima de uma coluna corrigida, tá? Ou seja,
Aqui eu criei uma coluna chamada total diária corrigida. Por quê? Porque eu não posso criar uma análise dentro de um dado que está errado. Eu tenho que corrigir esse dado de alguma forma. E foi corrigido. Como? Eu não alterei valor, eu não alterei fisicamente o valor. Eu só coloquei a fórmula correta de calcular a coluna. Ou seja, em vez de eu colocar aqui o valor que ele me manda colocar, eu fiz pela matemática lógica. Eu peguei R$ 789, multipliquei por 55, que obviamente não vai dar 4.340, mas vai dar 43.407,10 centavos, tá? Esse gasto diária, essa coluna de gasto diária, eu criei porque eu criei com a intenção de interpretar essa coluna aqui, ó. Por que essa coluna existe? Porque a única interpretação que dá para ela, pelo nome da etiqueta, do título, valor total, é o valor total. Ou seja, o valor que está incluso tudo que foi gasto na diária, né? A minha lógica é essa, o valor total é total, não é menos, não é mais, é total, aquilo tudo que foi gasto naquela viagem, naquela diárias, tá? Isso aqui é o valor da diária, isso aqui é o valor de tudo, tá? Observa que esse servidor aqui, que foi para Florianópolis, não, que foi para Rorainópolis, Roraima, acho. Ele passou 3 dias e foi gasto esse valor. E o total foi esse valor. Ou ele não comeu, que eu acho pouco provável, não merendou, não comeu, não jantou, não tomou café, nada. Ou então ele gastou do próprio dinheiro para fazer isso. Correto? O mesmo não aconteceu aqui, porque foi alterado. Por quê que um foi alterado e o outro não? Não faz sentido, a matemática não bate aqui. Correto? Observa que é grande a diferença, porque se foi um erro, é para ser um erro para todos, não apenas para um grupo, né? Observa essa diferença, esse erro grotesco que o servidor X que passou apenas 3 dias, o cálculo está correto, e o servidor que passou mais tempo fora, né? O valor está totalmente equivocado. Isso é muito estranho, mas enfim, não cabe a mim descobrir isso, mas que para um analista de dados isso não bate, essa informação não bate, por isso que eu tive que criar uma coluna corrigida para me utilizar das colunas corrigidas uma análise mais confiável, né? Vamos lá, por isso que eu criei essa coluna aqui, ó, total diária corrigida, correto? Observa que tem aqui diárias, total de diárias de 43.000, 15.000. O maior aqui que eu encontrei, qual foi aqui o maior? O maior aqui foi de 83.929, né? Então, para vocês verem o quanto que se gasta, né, em viagens do tipo, né, para o exterior. Bom, aqui diz que passou 85 dias, 85 diárias. Estranho, né? Passou um bom tempo na França, não é mesmo? Quase aí 3 meses. Quem é que passa 3 meses na França, no servidor público de Manaus? Mas também pode ser que essas 85 diárias pode ser dividida para os funcionários desse servidor, desse secretário, né? Por quê? Porque aqui não diz
na planilha que eles disponibilizam, não diz quem foi para lá. Desculpa, diz sim quem foi para lá, só não diz que se existe alguém que foi com ele, né, nessas diárias, se exatamente essas diárias batem, né, se realmente bate isso, tipo assim, esse secretário foi para a França e passou 85 dias. Mas será que esses 85 dias não foi dividido também para os funcionários dele? Pode ser. Não tenho como saber porque esse dado eu estou supondo que seja assim. Porque quando há dados que não são autoexplicativos, então dá margem para interpretação. E essa foi a interpretação que eu fiz, tá? Então, as colunas aqui, elas talvez possam ter sido manipuladas. Total de áreas, pode ser, tá? Essas duas colunas também pode ser. Essas colunas aqui podem ter sido manipuladas. Então, a análise que eu estou fazendo aqui é uma análise que é pouco confiável por conta de dados que estão inconsistentes, que foram coletados erroneamente, tá? Então, por isso que estou deixando uma ressalva aqui para explicar para vocês o porquê que isso é importante coletar dados certos, porque senão a análise geral pode dar errada. E isso para uma empresa é horrível. Pode ser caso de demissão, pode ser caso que até a empresa falhem, né, ao longo do tempo. Tá bom? Vamos para os gráficos. Observem aqui. Eu fiz uma segmentação de dados. 3, na verdade. Eu fiz a segmentação de dados de ano. Como expliquei lá no início, como o ano de 2024 ainda não acabou, tá? Ele pegou os primeiros 6 meses, tá, do ano 2024 e também os últimos 6 meses do ano de 2023, que totaliza 12 meses, um ano. Eu escolhi para segmentar 12 meses. Perfeito. E aí, eu coloquei também uma segmentação de dados dentro do aqui, ó, de destino, né? E também, desculpa, eu criei também aqui uma segmentação de dados para o cargo, tá? Vendo? Quando eu clico em cima de um determinado cargo, eu tenho informações sobre aquela viagem, aquele indivíduo que viajou, né? Para saber quantas diárias ele passou lá, qual o valor da diária, o valor total da diária, tá? E os gastos adicionais, tá? Eu consigo ter isso, eu consigo fazer essa análise, tá? Com base com base em quê? Com base de informações coletadas, erroneamente ou não, tá? Pela prefeitura de Manaus, pela o que foi postado no portal da transparência da prefeitura, tá? Vamos analisar um dados aqui bem rápido. Esse indivíduo aqui que trabalha na controladora, que é controladora geral adjunta, né? Passou 35 diárias em Porto Alegre, certo? E geralmente isso aconteceu em março, tá? Março, tá aqui, ó. O valor total da diária, R$ 15.551,55. O valor total, gastos em viagens, 12.441. Ou seja, ele passou 35 dias, tá? Gastou esse valor aqui, ó, com que eu não sei,
Não sei qual foi o intuito dele lá, até porque não importa o intuito, apenas os números, agora nessa análise, tá? E de gastos, né, de passagem, gastou 3.110. Os gastos adicionais 11.997, que totaliza 15.051, correto? Então, esse tipo de análise a gente tem que prestar muita atenção no seguinte detalhe. Se a gente coletar dados errados, tá? Os dados que estão aqui em cima, aqui nesse gráfico, ele pode ou vai com certeza estar errado. Então, tão importante quanto analisar os dados é a forma de coletar dados. Então, se a gente não fizer isso, com certeza o gráfico vai estar errado, tá bom? Então isso é muito importante mesmo. Observe aqui que no ano 2024 foi gasto esse valor de 15.551, tá? E 55 centavos, ok? Vamos ver em que ano, em que mês ela gastou mais, a controladora geral. Fevereiro, março, abril nada, maio nada, junho nada, julho nada, agosto nada, setembro nada, outubro nada, novembro nada, dezembro nada. Vamos ver 2024. Janeiro nada, nada, nada. Opa, março. Ela viajou em março, tá? Então o valor total que ela fez aqui foi em março, beleza? Vamos visualizar um outro aqui. Vamos pegar aqui, diretor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. Vamos lá. Bom, esse indivíduo passou 55 diárias e cada diária dele na França custou R$ 789,22, que totaliza total de diária de R$ 43.400. Perfeito, tá bom. Aqui não diz o como ele gastou isso, tá? Até porque o portal de transparência não é tão transparente assim, pelo visto, tá? Agora, o interessante, sabe o que é? É que existem coisas que me intrigam. Em um ano, né, 6 meses, em janeiro ele não viajou. Em fevereiro ele também não viajou. Março, muito menos. Abril, nada. Maio, nada. Junho, nada. Julho, nada. Agosto, nada. Outubro, nada. Novembro, nada. Né? Em dezembro, vocês perceberam que geralmente em dezembro as pessoas, principalmente cargo público, estão de férias? Isso não é interessante? Isso não é bem interessante observar que existem dados que são inconsistentes, né, a ponto de que a gente consegue interpretar de uma forma errônea aqui, porque não tem base. O portal da transparência não é tão transparente, então nos dá a chance, a janela de interpretar as coisas da nossa forma. E isso é muito perigoso, né? Perigoso para uma empresa que pediu uma análise de dados e aí na hora de analisar os dados, a coletagem de dados saiu errado, coletaram errado. E quando se coleta o dado errado, a análise com certeza vai estar errada. Então, se vocês observarem aqui, né, geralmente no mês de dezembro os servidores estão de férias, né? Geralmente. Mas pelo visto, no portal da transparência, todos praticamente viajam em dezembro. É interessante, né? Se vocês observarem,
todos em dezembro, em um ano, eles viajam apenas em dezembro. Não é agosto, não é julho, não é junho. Ó, em abril viajaram, mas foi apenas mais 2 diárias. Tá? Vamos ver no âmbito geral. Vamos ver em âmbito geral. Em janeiro foi gasto com viagens total de todas as unidades, tá? Total. Existem mais de quanto aqui? Bora ver. Existe, eu acho que mais 20 ou 25 órgãos unidades aqui, tá? E em janeiro foi apenas 2 unidades, 2 secretarias de Manaus que viajaram, certo? Em fevereiro, apenas uma, que é a Manaus Previdência. Em março, a Controladoria Geral, né? A Secretaria Municipal de Saúde e a Casa Civil também viajaram. Em abril, apenas uma. Maio, ninguém viajou. Junho, apenas a Secretaria Municipal da Educação. Julho, ninguém. Agosto, ninguém. Setembro, a Secretaria Municipal da Educação também, 38 mil, 100 diárias. 110 diárias também. Ó, começando a liberar. Ó, quase 100 mil de viagens. Novembro, 21 mil. 89 mil reais em dezembro. Então, é isto, tá? Essa análise foi feita com dados que eu sinceramente acho que foram, né, manipulados de uma forma errada. Por que eu acho isso? Porque pelos dados que eu mostrei aqui para vocês, né, não batem, né? E são 3 colunas que são super importantes, super valiosas para quem faz uma análise de dados, que são colunas de números, de valores, tá? E se esses números, esses valores estão errados, com certeza a análise vai estar errada, tá bom? Então, muito importante na hora de fazer uma análise, tão importante quanto é a coletagem. Se a coletagem está errada, a análise está errada, beleza? Então, pessoal, esse foi um vídeo de mais ou menos 50 minutos, 47 minutos, tá? E é isso. Nas próximas semanas ou dias, eu vou estar fazendo novas análises de outros casos, ou até mesmo nesse parâmetro do portal da transparência, tá bom? Muito obrigado, tchau, tchau.